Graças e paz, meus irmãos. Novamente estamos aqui um pouco atrasado. Hoje eu passei 2 vídeos. Ontem nós gravamos o vídeo do capítulo 9, do capítulo 10, com relação ao dia anterior, dia de ontem, porque o vídeo foi gravado no Café com Oração na igreja. Você pode ver que hoje está passando o capítulo de número 10 e agora eu vou gravar o capítulo de número 11 do livro de João. Meu nome é Ronaldo Luquini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém. E vamos iniciando o capítulo de número 11, acentuando nesse capítulo a morte do amigo de Jesus chamado Lázaro. E como de costume eu acentuo alguns versículos e nós vamos estudando algumas bases desse capítulo de número 11. No início do 1 até o versículo de 16, Jesus Cristo ele é comunicado a respeito da morte do seu amigo Lázaro. E do capítulo 4 diz assim: quando Jesus recebeu essa notícia, disse: o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelado. Aqui nesse versículo ele não diz que Lázaro não vai morrer. Ele diz que o resultado final desta doença não será para a morte, mas naquele instante ainda Lázaro estava morto, porque Jesus Cristo ele ressuscitou Lázaro. Olha que coisa maravilhosa. Ele fez ressurgir Lázaro. No versículo 8 também diz assim: mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? E olha que Jesus Cristo responde no versículo 9. Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém de vocês anda de dia, não tropeça porque vê a luz, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Aqui Jesus Cristo estava falando que ele tinha um plano e o plano dele ser morto ainda não estava sendo concretizado, não tinha chegado a sua hora. E o que ele quis dizer? Ele falou: nós vamos lá, e para aqueles que não têm a luz vai ser como se nós estivéssemos andando de noite. Eles não vão nos ver, eles não vão nos enxergar. Por quê? Porque Deus ele tem um plano e o propósito de todas as coisas. Aqui eu quero acentuar nesse versículo, às vezes, quando nós estamos andando na rua e nós não queremos ser vistos por alguém, e essa pessoa fala: nossa, passou do meu lado e não me viu, olha, a viatura passou e não me viu, fazendo coisa errada. Não é sorte sua, é porque Deus falou que para essas pessoas andarem no escuro, para que você fosse visto, para que você não fosse visto. Então Deus tem o controle de todas as coisas na minha vida e na sua vida. E aí, finalizando esse capítulo 11, no versículo 16, que é a entrada desse capítulo, diz assim que Tomé foi chamado, disse aos outros discípulos: vamos também nós a fim de morrermos com o mestre. Será que você está disposto a morrer com o seu mestre ou morrer pelo seu mestre? Como os apóstolos e os discípulos estavam dispostos, porque eles tinham quase convicção que se eles voltassem eles iam ser apedrejados e mortos. Mas todos eles estavam com uma ação no coração de ir até o fim com aquilo que Deus estava planejando para eles. Aí do versículo 17 até o versículo 27, Jesus Cristo declara que ele é a ressurreição e a vida. Porque foi demorado 4 dias para ele chegar até o Lázaro, porque os judeus eles tinham uma crença baseada no livro de Jonas, que até 3 dias qualquer doença poderia ser curada, ou qualquer morte poderia ser revertida. Porque como Jonas sumiu 3 dias na boca do peixe e apareceu de novo, todo mundo pensava que ele tinha morrido e ele apareceu. Então eles criam muito nessa numerologia. E por isso que Jesus Cristo demorou exatamente 4 dias para ressuscitar Lázaro, para que todos tivessem a convicção que ele verdadeiramente estava morto. Então Jesus Cristo diz no versículo 25, aquele versículo que é muito chave para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca mais morrerá. E ainda Jesus fala: vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? E eu pergunto hoje para você que está ouvindo esse vídeo: você acredita mesmo isso? Que você não vai ver a morte? Porque Jesus nos dá a promessa da vida eterna. Depois do versículo 28,
até o versículo 37, eles diz a respeito da jornada de Jesus até aonde estava Lázaro. E aqui nesses versículos nós encontramos o menor versículo da Bíblia, que é o versículo 35, que é Jesus chorou. Também uma das poucas vezes que Jesus chorou. Jesus chorou exatamente 2 vezes. E aqui é uma das vezes que Jesus chorou. Jesus chorou quando viu o templo dele todo destroçado pelo comércio, e Jesus também chorou quando viu que Lázaro já havia chegado à morte e as pessoas indo de encontro a ele. Preste atenção que Jesus não estava chorando porque Lázaro tinha morrido. Jesus estava chorando pela incredulidade das pessoas à sua volta, da incredulidade de Maria, da incredulidade de Marta, da incredulidade de pessoas que viram tanto Jesus fazer milagres na vida e não acreditavam que ele estava falando a verdade novamente, quando dizia que Lázaro só estava dormindo. E aí, do 38 até o 44, diz a respeito da ressurreição de Lázaro. Uma oração bem interessante que Jesus faz está no versículo 41, que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, olha que coisa linda, eu te agradeço porque me ouviste. Ele começa a oração dele agradecendo. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Aqui Jesus Cristo tinha uma intimidade muito grande com Deus, muito grande com o Pai, porque eles eram um só. Mas por que ele fez esta oração se ele era um só? Ele fez essa oração para deixar um exemplo para nós, sempre, em todas e qualquer circunstância, sempre na circunstância que nós passamos mais difíceis em nossa vida, nós temos que entregar ao Pai, entregar a Deus todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? E depois do versículo 45 até o 57, diz a respeito do plano de matar Jesus. E aqui no 54 diz, por Jesus conhecer esse plano, ele não andava mais publicamente na Judéia. Mas Jesus estava fugindo dos seus? Não, Jesus não estava fugindo. É que ainda não havia acontecido a hora de qual Jesus iria ser sacrificado por nós. Porque Deus tem um começo, um meio e o fim para todas as coisas. Então, o que nós aprendemos nesse capítulo é muito interessante, porque nesse capítulo nós vemos os princípios da nossa fé. Primeiro, acreditar nos milagres de Jesus. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, ele o chama pelo nome, é que ele tinha tanto poder que se ele falasse morto, vem para fora, todos os mortos do mundo ressuscitariam. Depois nós precisamos compreender que a glória de Deus é revelada a todos aqueles que creem. A glória de Deus está sendo revelada para mim e para você a partir de agora, nesse instante, quando você está me ouvindo. Porque se você crer, você vai compreender que a glória é dele. Depois reconhecer que é o que você pratica da palavra de Deus que traz bênçãos para você e para os outros. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você conhecendo ela e você praticando a palavra de Deus, você vai fazer bem não só para si, mas também vai abençoar a vida das pessoas próximas que estão até você. E quando eu falo próximo, não são só seus parentes, mas toda aquela pessoa que cruzar o seu caminho. Às vezes pode ser o balconista de uma padaria, o cobrador de um ônibus, pode ser o professor que te dá aula, ou pode ser o aluno com o qual você dá aula. Todas as pessoas que cruzam você no seu dia a dia vão ser abençoadas, porque você sempre vai ter uma palavra abençoadora para entregar para eles. E outra coisa, mais um princípio da nossa fé, reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho até Deus. Conheça Jesus para conhecer a Deus. Se você conhecer Jesus Cristo, você vai conhecer Deus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Outra também base fundamental da nossa fé é orar e esperar os mistérios das obras maiores da nossa igreja e de nós como igreja. Os mistérios de Deus estão para ser revelados para mim e para você, mas é necessário que você compreenda e você aceite. E para finalizar os princípios da nossa fé, não descuide de pedir a Deus as coisas que você precisa para viver e fazer o trabalho dele. Preste muita atenção. Peça as coisas que vão facilitar o trabalho de Deus para utilizar a sua vida. Peça coisas para Deus na qual Ele tem prazer em te abençoar, para ver o nome dele engrandecido na sua vida. Não peça coisas materiais. Mas, pastor, eu preciso pedir alguma coisa material.
Sim, às vezes você precisa dos seus bens materiais para acalmar a sua ansiedade, para depois você fazer fazer a obra de Deus. Mas coloque o amor de Deus sempre nas primeiras horas da sua vida. O amor de Deus sempre nas primeiras... A pirâmide das suas prioridades, Deus tem que estar no começo. O seu relacionamento com Deus. Você estando relacionado com Deus, bem relacionado com Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Amanhã a gente se encontra para falar a respeito do capítulo de número 12. Um beijo, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje é domingo, vá para a sua igreja, vá congregar e vai adorar esse Deus maravilhoso, amém? Deus abençoe, até mais.